Oi, pessoal, eu vou assistir o cachorro. Sim, tá. Vamos assistir. Alô, como muitos de vocês já sabem, há um tempo aconteceu uma das piores fases da minha vida, algo que me mexeu muito com minha vida profissional e pessoal. Vamos aos fatos. Alguns dias atrás eu fiz uma live. Normalmente as lives eram um momento de lazer, porque eu gostava muito de fazer interação com os inscritos. Eles também gostavam de passar tempo interagindo comigo, mais pra zoar. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu estou em tratamento e em recuperação, mas ainda se deve ter cuidados, pois o fato de estar me dirigindo a meus inscritos e quem mais estiver interessado significa que fui salvo a tempo. A carta que publiquei no Twitter foi verdadeira e eu realmente fiz o que prometi nela. Porém, graças à vigilância de muita gente, inclusive da Duda, meu pai foi alertado e há tempo de tomar as providências. Por esse motivo, venho pedir minhas sinceras desculpas para as pessoas que ficaram preocupadas, pois percebi que ainda existe muita gente na internet que se importa comigo e que gosta de mim. Quero também agradecer as pessoas no Twitter que se colocaram em oração e torceram pela minha vida. E sim, as orações de torcida deram certo. Obrigado mesmo. As últimas semanas foram conturbadas, sei disso e quero pedir desculpas. Deixei muita gente preocupada, principalmente os fãs do meu trabalho. Eu sei que minha condição mental e minha doença não são e nunca serão desculpa pelo que eu fiz. Sei que não consegui lidar com a tamanha frustração e quantidade de críticas que sofri até de forma exagerada. Mais uma vez, deixo claro que eu estou em tratamento severo e eu estou me recuperando muito bem, porém ainda não estou totalmente recuperado. Na live eu fiz alguns comentários de forma irresponsável e crítica ao trabalho de muitas pessoas de forma geral. Eu, de fato, tenho minha opinião sobre a forma como algumas pessoas procuram temas para seus vídeos, porém eu erradamente generalizei todos eles. Existem pessoas que se utilizam do trabalho de terceiro de forma indiscreta, sim, porém existem também excelentes trabalhos, reacts dignos de elogio, pois são feitas por pessoas muito competentes e honestas. Se eu não gosto de um ou de outro, acho que isso é um direito meu, pois todas as pessoas têm opiniões diferentes e isso é característico de um ser humano. Eu apenas não tive cuidado em me expressar, nunca imaginei que minha fala fosse causar tanta repercussão. Com isso aprendi que devo ter cuidado de agora em diante de como devo me expressar em público, pois não imaginava que isso aconteceria. E mais uma vez, peço desculpas a todos que ofendi. Na live eu também falei do meu sotaque nordestino, mas, mais uma vez, é uma opinião minha. Meu erro foi fazer o infeliz comentário, mas trata-se de uma questão de gosto. Mesmo assim, gostaria de me desculpar por todas as pessoas que se sentiram ofendidas com meu comentário. O motivo de falar mal no Nordeste dá-se ao fato de que eu já morei em 9 casas no total. Sempre teve alguém que toca música altas e entre outras coisas que me irritam muito. Eu vou mostrar algumas gravações que eu fiz com o passar do tempo. Eu dormi 5 horas hoje por causa daquela porcaria daquele negócio antigo. Eu quero dormir tarde hoje para poder dormir pelo menos 7 horas. Eu não posso, por quê? Ó, que merda. E faz muito mal, principalmente para quem tem TDAH, o como consequência causa minha ansiedade severa que é quase insuportável. Sem falar que mesmo depois de muito esforço para morar em bairros ditos melhores, sempre tem lixo nas ruas e etc. Eu não sei como é em outras partes do país, pois eu só fiz 2 viagens para o Sudeste, e lá eu achei tudo diferente. Mais uma vez, digo que se trata de opinião pelo que vivencio aqui todo santo dia. O que causou indignação foi só o fato de eu ter falado. Me surpreende a indignação de algumas pessoas por eu fazer críticas ao nosso país. É público e notório
aleatório que diariamente se escuta alguém falando de isso só acontece no Brasil, ou jeitinho de brasileiro. Quantas injustiças, corrupção, desvio de dinheiro, política equivocada e tudo mais. Houve uma época que o nosso país já teve grande importância no cenário mundial. Eu não falo em questões econômicas ou políticas, me refiro no campo cultural mesmo. Talvez tenha dado a entender que eu prefiro os Estados Unidos, mas com toda certeza não é um país que eu gostaria de viver. Pois lá também acontecem coisas que me deixam realmente irritados. Como, por exemplo, eles idolatram carros, largam avenidas em tudo que é lugar. E tem aqueles gigantescos estacionamentos. Em diversas oportunidades no Twitter, eu já fiz crítica aos Estados Unidos. Pela falta do conhecimento geográfico, as leis que priorizam carros ao invés de pessoas, o idioma com vocabulário limitado. Lógico que como em qualquer lugar do mundo tem problemas e coisas boas. Eu normalmente gosto de pontuar o que é ruim. Mais uma vez, essa é minha opinião. Eu sei que isso soa como arrogância, mas eu reforço minha opinião. E a minha opinião é a minha opinião e não me torna fora da lei. É evidente que existe muita coisa boa produzida aqui. É lógico que nem tudo que é produzido lá fora é necessariamente bom. Mas infelizmente, como eu já falei, nosso país perdeu muito culturalmente. Vou fazer uma pergunta. Algum de vocês já viu ou fez alguma coisa que é tradição nos Estados Unidos? Exemplo, festa de Dia das Bruxas. Quantos talk shows e programas de TV que passam aqui são exatamente como os da gringa? Mas o Brasil tem coisas que fazem sucesso lá fora. Por exemplo, as novelas fazem muito sucesso ao redor do mundo. Mas falando dos youtubers brasileiros, é bem verdade que qualquer atividade, seja profissional, cultural, administrativa, política, nas polícias e forças armadas e etc., sempre haverá algumas pessoas boas e as pessoas mal intencionadas. Isso é do ser humano. Felizmente, a quantidade de pessoas do bem são a maioria. Não poderia ser diferente no YouTube brasileiro. Sim, há algumas pessoas que não têm o mínimo caráter no sentido de respeitar o trabalho dos outros, quando simplesmente se apropriam dos seus conteúdos de forma desonesta, tentam lucrar em cima de horas de trabalho de produtores de conteúdo sério. Eu realmente tinha uma opinião equivocada no sentido de achar que nem o YouTube brasileiro gostava de mim. Percebi isso agora, pois nos últimos episódios da minha vida, muita gente que de fato se mostrou preocupada comigo, inclusive criadores de conteúdo com milhões de inscritos. Apesar de não estar naquele momento lendo nenhuma mensagem, eu tomei conhecimento através do meu pai e muita gente tentou entrar em contato comigo. Muita gente procurou meu pai e pessoas próximas a mim para se colocar à disposição para ajudar, inclusive até de forma financeira foi oferecida, mas meu pai não aceitou. Também percebi que não é verdade que canais brasileiros não me assistem. Descobri no meio de toda essa confusão que canais como Draw Mask, Digo, Área Secreta, Senhor Wilson do Colônia Contra-Ataca, Coelho do Matei Formiga, Utopia, M, Azul e o Core, e esse último até hoje eu falar com meu pai, sempre se propondo a ajudar, e ainda tem muitos outros que estenderam a mão nesse momento difícil. Eu sinto muito por não ter percebido isso, porém, uma das coisas que pegou muito mal foi o fato de eu ter falado sobre os vídeos da forma que eu critiquei o trabalho de alguns youtubers. Afinal, se o conteúdo for ruim, quem deve julgar são os que os veem. Da mesma forma que fui julgado pelas minhas palavras e fatalmente serei julgado também por esse pedido de desculpas. Porém, não serei hipócrita nessa questão. Definitivamente não concordo que pessoas se apropriem do meu conteúdo de forma indiscriminada, sem o mínimo respeito de solicitar minha autorização e o mais, sem pelo menos ver meu trabalho ou simplesmente falar por apenas alguns segundos. Vale lembrar que alguns deles têm adblocks ligados, ou seja, impedindo que, ao ver meu trabalho para utilizá-los, eu não recebo nem monetização dos vídeos. Mas queria me dirigir ao Ricardo por ter falado na live uma coisa que ele não tinha dito, mas não disse. Não gostaria de repetir aqui, pois tudo já está em público e eu queria me desculpar. Outro que citei foi o Patrux, e queria pedir desculpa para ele também. Eu fiz críticas ao PyTroll, apesar dele ter usado perdão. Eu cheguei a falar de muitos youtubers brasileiros terem copiado ideias vindas lá de fora. O lance dos icebergs não foi uma invenção minha, mas eu acredito que foi um dos primeiros a postar vídeos assim aqui no Brasil, mas mesmo assim, não foi ideia minha. Em um determinado momento da live, um participante fez esse comentário no chat. Não. Olha pra isso. Olha pra essa. Coffee Wizard doou R$2. Às vezes o YTBR parece uma paródia do YT gringo. Uma paródia sem graça. Olha pra isso, eu transformei o Andy em Minecraft Hardcore. A minha reação foi rir e concordar com ele. Logo isso se tornou, na visão de muitos, a minha opinião. Se assim ficou ofendido, eu também quero pedir desculpas, considerando que eu também faço de buscar inspirações em coisas de outros países, não exclusivamente dos Estados Unidos. Pode dar certo? Pode sim, só depende da forma que é feito. E mais uma vez, quem deve julgar são os inscritos e não eu. Outra coisa, eu acabei falando de alguns canais que eu acabei julgando de forma equivocada, pois notei que utilizavam uma thumb copiada ou parecidas com youtubers lá de fora, e eu julguei de forma errada. Não parei para ver o que fizeram, acabei julgando um livro pela capa e peço perdão por isso. Eu tomei conhecimento de canais como Ethos, Fixie, Nobro, Mendrake, Canal Piuí, Tropia, Gaveta, Academia do Carisma, Ludo Viajante, Hora Cartoon, ARL, JP Plays, Tucas, Aeromaster, Preduluar,
Dai Shakoa, Cara Paralelo, Void Append, Cinemania, e se sentirem ofendidos, mesmo que claramente o que eu falei seja verdade, queria dizer que sinto muito por ter em algum momento ofendido esses canais. De novo, quem se sentiu ofendido, eu peço minhas sinceras desculpas. Sobre o Fandub X, eu comentei que causava nostalgia em rever tal produção. Confesso que sim, eu fiz um comentário sobre o canal anos 90, eu simplesmente não gosto daquela forma de trabalho. E mais uma vez digo que a opinião é minha, e se vocês discordam, é minha falha por ter feito o comentário a respeito em público. E se sentiu ofendido, vai aí minhas desculpas por ter criticado ele de novo. Se ficou entendido que eu acho que o YouTube brasileiro é uma cópia inferior do YouTube americano, eu não sei o que todos os canais produzem aqui, e eu errei em falar de todos sem ver os vídeos, e falar isso, além de ter sido desrespeitoso, soou como hipocrisia minha, já que produzo conteúdo para brasileiros. Peço perdão por isso mais uma vez. A questão do idioma inglês, uma década atrás, eu decidi aprender inglês, pois eu julguei ser importante saber das coisas que acontecem lá fora, direto da fonte, pois isso ajudaria demais com o meu trabalho. Eu consegui aprender em casa, sozinho. Eu me dediquei tanto ao inglês que eu passei de forma involuntária a mesclar o português e o inglês nas minhas conversas informais. Para muitas pessoas isso soou de forma arrogante e sinceramente não foi minha intenção. Mas vale lembrar que muitas palavras que se usam no YouTube por todos nós são da língua inglesa, não é? O próprio nome do site, YouTube, like, react, views, short, live, streams, strike, copyright, flag, todos mais. Ou seja, todos usam inglês no seu dia a dia. Não sei porque vocês vieram me atacar por causa disso. Não vou negar que eu me preocupo muito com a minha dicção e tenho muito cuidado para não falar com nenhum tipo de sotaque. E em algum momento eu falei que não gosto do meu sotaque. Cheguei até a falar que eu sinto vergonha, e isso foi muito mal recebido por muita gente. Por isso eu quero me desculpar ao povo nordestino, que por sinal é um povo que sofre muito preconceito e discriminação nesse país, mesmo esse povo sendo parte essencial da história da independência do Brasil, também como a construção das cidades de São Paulo e Brasília. Eu peço desculpas. Gostaria também de corrigir uma grande falha, um erro que cometi durante a live e cheguei a postar no Twitter também, que foi falar de forma impositiva e arrogante sobre minhas opiniões, sobre o que eu achava ser certo e o que era errado no trabalho dos outros, pois entendi, depois de tanta confusão, que a opinião é algo pessoal, que não se deve impor a ninguém e nem se deve fazer a imposição, nem tampouco receber imposição de outras pessoas. De fato, eu não sou dono da verdade, aliás, ninguém é o dono da verdade absoluta, todos têm o direito de pensar o que quiser, e por isso entendo que errei ao ser muito incisivo nas minhas colocações a respeito do que deve ser isso ou aquilo. Gostaria que isso ficasse claro, principalmente para o pessoal do Twitter. Eu sei que esse pedido de desculpas não irá agradar a todos, sei também que devo ter esquecido de falar de alguém ou algo e desde já peço perdão. Sei que haverá alguns dias de comentários, críticas e os famosos vídeos de análise. Não posso e não vou impedir que façam críticas, pois estamos em uma democracia e temos o direito de opinar, pelo menos é o que eu pensava. Porém, minha intenção é pôr um fim nesse triste episódio. Triste para muita gente que não merecia passar por isso, mas por causa das minhas falas tiveram que passar. Eu entendo que eu errei, mas eu vou copiar uma frase que meu pai falou. Abre aspas. Eu fui acusado, julgado, sentenciado, condenado e paguei caro pela minha pena. De fato, quem perdeu com tudo isso foi eu e meu pai. Eu perdi inscritos, monetização e até quase perdi a minha vida. Meu pai perdeu o sossego, mas resistiu bravamente. Meus amigos mais próximos perderam a paz, mas não me abandonaram, mesmo chateado com minhas falas. Para finalizar, gostaria de agradecer de coração a todos vocês que oraram, desejaram melhoras e torceram por mim. No Twitter, muita gente mandou mensagens de apoio. Fiquei impressionado o quanto carinho recebi, mesmo tendo errado. Obrigado pela galera do Twitter que falou bem de mim. Pessoas amigas aqui da cidade fizeram corrente de oração pela minha vida e eu sou muito grato. No vídeo que meu pai postou no canal dele contando um pouco sobre mim, o link vai estar na descrição, 99,9% dos comentários foram desejando melhoras e mandando aquela força. Inclusive, muitos pediram desculpas a mim, o que eu agradeço. Sei de todo o carinho e preocupação que milhares de pessoas demonstraram por mim, mesmo eu tendo falado besteira. Mas queria dedicar um agradecimento especial para algumas pessoas. A Paty, que até hoje fica mandando mensagens carinhosas para mim, se atualizando com meu pai. A Sofia, ao Corey, que esteve junto desde o começo dessa confusão, sempre ali falando com meu pai. O meu amigo Vinícius, que entendeu o momento e sobre a hora de vir me visitar. A Luiz Lumidin, de Portugal. Lucas Sabedoria, que conseguiram contato com meu pai e ficaram sempre preocupados. Peço desculpas se esqueci de alguém, pois foram muitas mensagens de apoio. Muito obrigado mesmo. Mas eu queria fazer um agradecimento especial para a Duda, que mesmo expulsando ela da minha vida, ela não desistiu. E se não fosse a ação rápida dela em falar com meu pai, eu realmente não estaria aqui para falar com vocês. E nem nunca mais. E sobretudo, não existem palavras para agradecer o meu herói, aquele cara que passou por muita coisa, aquele cara que muita gente passou a admirar, até chamar de fofo. Um cara que se denomina um homem simples, mas que para mim é uma das pessoas mais importantes do mundo, que em nenhum momento de toda a vida me abandonou e nem desistiu de mim. Meu pai, meu grande amigo, a todos, um até breve, pois logo estarei de volta com os vídeos. Eu tô muito feio. Tô muito feio e voltando.